Boa noite, companheiros, amigos, irmãos, simpatizantes da doutrina espírita. Este é o canal da Associação Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo. Nós, com grande alegria, estamos recebendo a todos aqui para uma reflexão nesta noite a respeito do Evangelho do Mestre. Inicialmente, convidamos para uma oração rápida em que possamos sintonizar o nosso desejo de constância nos nossos propósitos de busca do aperfeiçoamento, da autoiluminação, possamos abrir a energia dos nossos corações ao nosso mentor espiritual, aos mentores espirituais da Associação Chico Xavier, a fim de que esse momento de reflexão, de estudo, possa nos favorecer. Agradecemos assim, então, mais uma vez, a presença daqueles que nos prestigiam aqui nesse canal, que possam dar um like, caso gostem do conteúdo, que possam também inscreverem-se no canal, caso ainda não o tenham feito. A nossa reflexão de hoje vai ser da obra Agenda Cristã de André Luiz. André Luiz, além da série de livros A Vida no Mundo Espiritual, que é bastante conhecida, que começa com o Nosso Lar, tem também outros livros, como é o caso de Conduta Espírita, como é o caso de Agenda Cristã, de onde retiramos o trabalho desta noite. As obras de André Luiz, elas são prefaciadas por Emmanuel, que é o mentor espiritual, que coordenou todo o trabalho mediúnico de Chico Xavier. Então, o Emmanuel, ele traz sempre a apresentação das obras. E no caso, então, da Agenda Cristã, ele vai nos lembrar que esta obra é uma lembrança dos antigos ensinamentos do Mestre, trazidos de uma outra maneira, mas, na sua essência, são os ensinamentos do Cristo, onde podemos, através deles, fazer a edificação de Deus nos nossos corações, o reino divino em nossos corações, sempre através da essência do desejo da transformação interna real, porque o mundo do espírito é o mundo da essência e não da aparência. Muito embora nós estejamos encarnados no planeta, muito embora nós tenhamos todas as questões materiais nos envolvendo, o aspecto verdadeiro do espírito imortal que nos importa mais e nos comanda. Eu escolhi, então, para nós vermos hoje neste encontro, o primeiro capítulo do livro, que se chama Imperativos Cristãos. Antes ainda de entrarmos neste capítulo, eu trago um pensamento de Einstein, que nos alerta, que nos ilustra a respeito de forças, de potências, dizendo que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, que a eletricidade e que a energia atômica, e que essa força é a vontade. Lembrando, então, de que nós, dentro de um conjunto de ferramentas e de condições para podermos alavancar, para podermos dar continuidade à nossa caminhada rumo ao aperfeiçoamento, rumo à luz, nós precisamos contar com a decisão, contar com a força da nossa vontade. Sem ela, nada vai acontecer. Então, fica já de imediato a sugestão de que nós possamos acionar a nossa vontade da melhor forma possível,
a fim de obtermos resultados que possam ser correspondentes à nossa expectativa e à nossa condição do momento. Então, o capítulo escolhido é o capítulo número 1, do livro Agenda Cristã, e se chama Imperativos Cristãos. Imperativos seriam, então, convites, né, desejos, coisas necessárias. Então, cristãos também, exatamente por serem a essência da palavra, da sugestão cristã, vindos do próprio Cristo, né? Então, esses imperativos que o André Luiz vai nos trazer são sugestões de comportamento, de reação, de complementação diante dos imperativos do dia a dia. Eu optei por fazer esse trabalho, então, trazendo cada dupla de palavras ou de expressões que são elencadas pelo autor da seguinte maneira. Então, nós temos primeiro um verbo, e aí no livro do lado já tem a resposta, tem a contrapartida. Aqui eu trago numa tela separada para nos ajudar na reflexão. Então, o primeiro verbo que o André Luiz traz é aprender. Então, ele diz assim, aprende. De que modo deveríamos aprender? Humildemente. Essa é a primeira referência de André Luiz. Então, aprender com humildade é um aprender cristão, é um aprender real, né? Porque nós aprendendo e usando a aprendizagem para incitar o nosso orgulho, a nossa vaidade, esse aprendizado, ele já não será tão frutífero como poderia. É claro que nós temos o prazer do conhecimento, é claro que nós temos uma busca que precisa ser concretizada com alegria, com satisfação. Mas sabemos que estamos dando os primeiros passos no próprio autoconhecimento nosso e no conhecimento daquilo que nos rodeia, que nos cerca. Então, aprender com humildade é importante para que não derrapemos, né, na ilusão de sabermos muito, quando na verdade muito pouco sabemos. Aí na sequência nós temos o verbo ensinar, muitas vezes nos compete ensinar também, um pouco daquilo que aprendemos, nos compete dentro de casa, dentro dos nossos setores de trabalho. Muitas vezes acontecem situações onde nós precisamos ensinar também, né? Embora sejamos muito imperfeitos, mas passamos por essa possibilidade, até porque isso também nos aprimora. E como nos diz André Luiz que deve ser o ensinar? Praticando, exatamente para que não seja vazio. Aquilo que se ensina é muito oportuno que seja algo que nós acreditamos e somos capazes de fazer. Para que haja coerência, é muito bom que nós ensinemos, ao mesmo tempo praticando aquilo que ensinamos. Um outro verbo que André Luiz vai nos trazer aqui é o administrar. Muitas vezes precisamos administrar, além da nossa própria vida íntima, da nossa própria vida material, precisamos, às vezes, administrar também dentro de casa, precisamos também administrar, às vezes, no nosso trabalho ou em grupos dos quais participamos. E como André Luiz sugere que seja a administração, né? Então, ele sugere que seja uma administração educando, né? Para que nós não tenhamos aquela arrogância, talvez aquela determinação de poder, de excesso de mando, né? Que uma administração pode, eventualmente, suscitar. Então, que nós possamos administrar educando. Poderíamos até dizer educando-se, educando ao outro. Educando aí, ele pode também ser lançado na possibilidade da autoeducação, né? Na sequência, André Luiz nos traz outro verbo, que é obedecer. Por vezes, na vida, nós temos a circunstância que nos requer obedecer.
cumprir alguma coisa que nos é solicitada. Isso acontece muitas vezes também dentro da relação dentro de casa, pode acontecer em vários momentos, em várias circunstâncias no trabalho, né? Então, quando precisarmos obedecer, que seja feito isso de forma prestativa, né? Obedece prestativo, para evitar que esse obedecer se torne muitas vezes uma queixa, uma contrariedade. Então, obedecer prestativo, né, vai nos trazer a possibilidade de realmente fazermos algo harmonizado, algo que vai trazer um efeito agradável, adequado, né, e integrador para nós. Na sequência, André Luiz vai nos trazer um outro verbo, que é o verbo amar, que é um verbo síntese da nossa essência, que nós estamos sempre nos referindo a ele, estamos sempre questionando, estamos sempre tentando ampliar a nossa capacidade de amar. E o André Luiz vai nos dizer assim: ama edificando, porque mesmo sendo o amor algo esplêndido, magnífico, grandioso, o amor humano, ele ainda é bastante imperfeito. A nossa possibilidade amorosa ainda ela se reveste de muitas falhas, de muitas sombras, né? Então, quando amamos, que possamos fazer isso, ter esse ato de amor de maneira a edificar, de maneira a contribuir com o crescimento do outro, evitando os excessos, evitando os julgamentos, atitudes, enfim, dentro desse amar que possam não ser condizentes com a edificação nossa e do outro. E aí, na sequência, André Luiz vai nos trazer o temor, né? O medo. O que devemos temer? O que poderemos temer, né? Sabemos que o medo é uma das emoções básicas do ser humano. Ele nos serve de prevenção para manutenção, inclusive, de nos distanciar de situações que não sejam adequadas, nos serve como componente para a manutenção da própria vida física. E nós tememos muitas coisas, né? Por natureza, da própria estrutura humana, física que temos, psicológica. Mas aqui no caso, André Luiz nos lembra de temermos a nós mesmos. Porque nós, muitas vezes, somos sabotadores, né? Muitas vezes tememos o externo, tememos o outro, tememos o desconhecido, ficamos ansiosos por coisas que não temos como saber de que maneira será. Mas, na verdade, também temer a si mesmo é algo muito importante, na medida em que precisamos nos autoconhecer, precisamos ter honestidade com a nossa autopercepção, e é muito importante que saibamos, né, que nós, assim como nos favorecemos em algumas coisas, projetamos, estabelecemos metas, nós também muitas vezes nos sabotamos e traímos a nós mesmos dentro do andar das coisas da vida. Então, quando ele diz que devemos temer a nós mesmos, né, é no autoconhecimento, no vigiar-se, no estar de maneira mais constante, consciente dos seus aspectos globais que te formam como um indivíduo, como um pequeno universo, né? E esse temer é num sentido, então, de podermos ir adequando a nossa autopercepção e o nosso fazer de maneira a que fique em estado mais equilibrado. Na sequência, André Luiz vai nos falar sobre o sofrimento, né? Que é algo inerente à situação humana. O sofrimento ele ocorre em todas as vidas humanas. Ele se repete muitas vezes em diferentes circunstâncias ao longo de uma vida. E o sofrimento, então, ele sugere que seja feito de forma a ser aproveitado esse sofrimento, né?
Porque o sofrimento que for detestado, aquele sofrimento que muitas vezes é recebido com bastante reticência, aquele sofrimento que muitas vezes é recebido com queixa, com amargura, ele acaba não nos trazendo a lição, não nos trazendo a conclusão de um propósito maior que está ali implícito nesse sofrimento. Então, aproveitar o sofrimento é entender a lição que está encerrada nele, né, e agregar isso como algo positivo. Também sabendo, dentro do que a doutrina nos mostra claramente, a doutrina espírita nos mostra que nada é por acaso, que nada acontece desconhecido da bondade divina, e que aquilo que classificamos como sofrimento muitas vezes são burilamentos necessários, né, à nossa ascensão. Na sequência, ele vai nos trazer, então, a questão da fala. A fala, o verbo, é o principal código de comunicação, é o código mais usado na espécie humana. Né? Nós temos outros códigos também, outras maneiras de comunicação, mas a fala é o código mais direto. E desde a fala que se tem com alguém em particular, ou num grupo, até a fala que nós possamos ter pelas redes sociais, que hoje é muito comum a nossa fala ecoar a muitas pessoas simultaneamente, instantaneamente, né? Então é muito importante que nós cuidemos da nossa fala para que ela seja construtiva, para que não seja uma fala vazia, ou uma fala maldosa, ou uma fala inconsequente, impensada, que possa agregar, muitas vezes, a discórdia, o desentendimento, né? Então, nós somos responsáveis, sim, pelo que pensamos, mais ainda pelo que falamos, porque estamos externando, né? Um pensamento, ele pode ser adequado dentro da própria mente, né? Pode ser trabalhado. Agora, o momento que se fala, nós estamos concretizando uma energia e assumindo um compromisso para com o outro, para com os outros. Então, falar construindo, ou se for o caso, silenciar, né? Às vezes não estamos aptos em determinado momento, nos sentimos adequados para dar uma contribuição melhor, uma contribuição real. Às vezes, o silenciar, né, é mais oportuno e mais adequado. Então, se falarmos, que possamos fazê-lo, na medida do possível, construindo. Aí nos traz outro sentido humano, que é o sentido da audição, né? E a audição aqui, então, André Luiz vai nos sugerir que seja sem malícia, que nós tendemos a ouvir, tendemos já a projetar o nosso interior, o nosso julgamento naquilo que ouvimos, muitas vezes distorcendo aquilo que vem do outro, muitas vezes com poucas informações, alterando conteúdos, repassando. Então, ouvir de maneira honesta, despojada, sem uma segunda intenção, é muito importante porque nós gostaríamos e gostamos que isso seja feito conosco. Quando nós nos expressamos, gostamos de um ouvido generoso, de um ouvido cauteloso e confiável, né? Então, quando ouvimos, que possamos fazê-lo sem malícia. São educações, né, dos sentidos. Aí nós temos uma outra palavra que é ajuda. O verbo ajudar é fundamental, né? O ajudar, ele está dentro do arcabouço da palavra caridade, né? Nós sabemos que na doutrina espírita a caridade é considerada a grande salvação para nós. É a nossa necessidade básica. Então, a caridade, ela ocorre em vários níveis, e ajudar o outro ocorre desde o nível material a vários outros níveis, inclusive dentro de uma audição, ouvir o outro, né? O atendimento fraterno que se faz dentro das sociedades espíritas e muitas outras formas de ajuda. Então, André Luiz, ele vai nos sugerir que a ajuda, ela seja de forma a elevar o outro. Nós podemos, eventualmente, ajudar, mas
aproveitar o momento para cobrar, né? Aproveitar o momento, muitas vezes, para fazer uma ajuda, lembrando ao outro da sua posição ou do seu erro, né? E não nos compete. O que nos compete é, na medida em que possamos exercer algum fator de ajuda que seja elevando. Nós temos outra palavra que é amparar, que também é algo bastante necessário. Nós gostamos e precisamos muitas vezes do amparo de outros através de uma escuta, de uma palavra, de um abraço. Nós precisamos do amparo do outro para nos mantermos, para nos fortificarmos. E quando nós amparamos o outro, que nós possamos fazê-lo levantando o outro, né? Um sentido, uma proposta que realmente possa amparar, contribuindo, evitando julgamento, evitando algo que possa atrapalhar o processo do amparo. Aí nós temos outra sugestão do André Luiz, que é passa, né? Passa de que maneira? Servindo. Por onde passarmos, onde estivermos, né? Ainda que de maneira rápida, possamos servir. Servir também é um termo muito amplo, também está dentro da caridade, né? Que nós possamos passar servindo, porque nós viemos à Terra num, 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 numa tendência do espírito imortal que, conforme amadurece, ele espera mais servir do que ser servido. Então, se nós pudermos servir ao outro, essa é uma das grandes razões da nossa existência. Nós temos aqui também a oração. De que maneira se pode fazer a oração? Um dos aspectos a ser ressaltados dentro da ação do orar, né? Então, ele nos sugere serenamente, porque muitas vezes nós oramos em desespero, nós oramos cobrando, nós oramos muitas vezes num estado interior que não é o adequado a alguém que se diz com uma crença num Pai, num Deus amoroso, justo, né? Então, que a nossa oração possa ser serena, que ela possa ser uma entrega a Deus, aos espíritos que fazem a ajuda, fazem a assessoria a nós, do ponto de vista espiritual superior, que nos auxiliam, nos inspiram, né? Nós possamos confiar e orar com serenidade, para que não sejamos, às vezes, aqueles a fazer cobranças ou exigências através da oração. Então, nós temos na sequência, pede, é normal nós pedirmos, né? Pedimos a Deus, pedimos coisas a outras pessoas. E como deve ser esse pedir, né? Com juízo, dentro de uma lógica, dentro de um bom senso, para que nós não venhamos a pedir aquilo que não tem um respaldo mínimo, um cabimento mínimo, né? Para que a gente possa pedir aquilo que realmente é possível ou aquilo que detém uma condição que nos diz respeito, para que nós não venhamos a nos frustrar dentro de um pedido exagerado, de um pedido que muitas vezes não tem uma lógica maior. André Luiz, então, na sequência, vai nos trazer a questão da espera. Muitas vezes precisamos esperar diante de uma situação, diante de uma evolução dos fatos, né? Às vezes precisamos ter a capacidade da espera, e essa espera, ele sugere que seja trabalhando, para que não fiquemos esperando de braços cruzados, para que não fiquemos esperando passivamente, mas que possamos esperar agindo. Essa é uma sugestão importantíssima, né? Para que o esperar já auxilie e favoreça a ocorrência daquilo que estamos esperando. Aí nós temos aqui um outro verbo, que é o crer, que ele se aproxima, então, da confiança, da fé, e o André Luiz vai nos sugerir que a nossa crença seja também agindo,
para que nós não tenhamos uma crença vaga, vazia, mas que possamos acreditar fazendo, né? Para não ficar só no plano da intenção. Nós vamos ter aqui na sequência um outro verbo que é o confiar, né? É muito importante a confiança, nós precisamos confiar em nós mesmos. É muito importante a confiança em Deus. É importante a confiança no outro que caminha conosco. Mas essa confiança é muito importante que ela seja feita de maneira a vigiar, né? Por quê? Porque confiar não pode ser algo também cego. Nós precisamos confiar sempre observando a nossa atitude, a atitude do outro, né? E confiar, então, dentro desse vigiar para que não hajam surpresas desagradáveis. André Luiz nos traz na sequência a questão do receber, né? O receber, ele é importante que ele seja distribuindo. Nós recebemos tantas coisas, tantas bênçãos, do ponto de vista material, também do ponto de vista espiritual, do ponto de todas as expressões que nos compõem, né, como seres. Então, que nós possamos compartilhar daquilo que recebemos, né, receber distribuindo. Isso faz parte da boa natureza do ser, né, distribuir aquilo que recebe, compartilhar. Aí, na sequência, nós vamos ter o atender, né? Nós, por vezes, atendemos ao outro, ou precisamos do atendimento do outro, mas aqui ele nos coloca na posição de quem atende, né? Então, atender com gentileza. É um equilíbrio, né? É algo saudável você conseguir atender com gentileza. Atender o outro com gentileza, porque isso realmente faz cumprir uma relação harmoniosa e benfazeja, né? Então, o André Luiz ainda vai nos trazer coopera, que a cooperação também é fundamental, é importante no nosso mundo de relações, né? E ele sugere que nós possamos cooperar sem apego, sem esperarmos resultados, sem cobranças, né? Então, cooperar sem apego. Depois ele nos diz a respeito do socorro, que muitas vezes nós podemos, de uma maneira ou de outra, socorrer alguém. Também em níveis materiais, em níveis mais espirituais ou emocionais, né? Contribuir com o socorro com alguém e que ele possa ser melhorando, né? Para que nós possamos evitar socorrer também, condenando, muitas vezes julgando. Na sequência, ele nos sugere que examinemos salvando, para que possamos ser favoráveis àquela situação, com aquela pessoa com quem estamos, né? Ou examinar uma situação mesmo nossa, uma situação que requer decisões, né? Que possamos fazer isso, salvando o que há de melhor naquela situação. O esclarecer é um outro verbo que o André Luiz nos traz, e ele diz que o esclarecer deve ser respeitoso, porque às vezes aquele que está na posição de esclarecer, ele pode, eventualmente, né, esclarecer de uma maneira impaciente, de uma maneira deselegante. Então, esclarecer, sendo respeitoso no esclarecimento, é algo bastante adequado para nós que buscamos a atitude cristã. Ele nos traz, então, o verbo semear, que é um verbo bastante amplo, muito usado metaforicamente também, né? No sentido de cultivar, de lançar sementes, né? Então, ele diz semeia sem aflição, porque às vezes a gente está fazendo algo, muitas vezes estamos fazendo algo já esperando um resultado rápido, né? Já querendo ver no que isso pode de verdade frutificar, ou pode de verdade nos beneficiar, ou passar a existir.
Então, semear, estamos sempre semeando e colhendo, né, na vida, que possamos semear sem aquela aflição da colheita antes do tempo, ou enfim, tendo a certeza do semear, da semente, sabendo que a colheita virá. É uma confiança também. Aí nós temos o estudar, né, que é muito importante, mas estudar se aperfeiçoando, para que não fiquemos repositários de conhecimentos, de intelectualidades, deixando de aplicar aquilo que estudamos, para que haja uma integração entre o intelectual e o prático. Ele nos fala do caminhar, dizendo que nós devemos caminhar com todos, porque às vezes é difícil caminhar com todos. Nós gostamos de caminhar com alguns, e nós fazemos escolhas e fazemos distinções no dia a dia. Então, na medida do possível, se nós pudermos caminhar com todos, isso vai ser bastante adequado e oportuno, porque esse todos nos desafia, e esse todos significa posturas diversas e desafios que podem nos gerar o crescimento. Ele nos sugere que avancemos auxiliando, ele nos sugere que possamos agir no bem geral, temos a tendência, às vezes, do olhar muito egoísta, né? O olhar para nós, para a nossa necessidade. Então, possamos ter uma ação no bem geral, pensando no bem comum, que nós possamos corrigir, quando for o caso, com bondade, e que nós possamos perdoar sempre, que é um dos principais ensinamentos do Cristo. E na possibilidade do perdão, muitas vezes está a possibilidade da reestruturação e do equilíbrio, né? Nós pedimos perdão, nós somos perdoados, nós perdoamos, nós temos que ter o mecanismo do perdão como algo bastante próximo a nós, porque por sermos imperfeitos, por sermos factíveis do erro, muitas vezes o perdão é algo que vem como um reequilibrador de situações e da nossa harmonia interna. Agradecemos, assim, então, a todos que nos acompanharam nesse momento de oração, de reflexão, de estudo do Evangelho do Mestre, que possamos levar para a nossa vida esses convites tão importantes, a fim de que eles possam nos orientar, nos direcionar na nossa melhor vontade no dia a dia. Que assim seja.